Boa tarde. Boa tarde. Quero saudar a Paola, presidente do IEE e do 38º Fórum da Liberdade, e também o colega Eduardo Leite, com quem eu tenho tido a satisfação de conviver por 6 anos e 3 meses como governador de Minas. Primeiro, eu quero contar aqui, brevemente, a minha história como empreendedor e como alguém que foi para a política, um caminho que eu sempre falo que mais pessoas do setor privado precisam traçar. O setor privado pode contribuir muito com a política. O setor privado, para sobreviver, sempre precisou ganhar mais do que gasta. E como o Eduardo mostrou, muitas vezes o problema do político no Brasil, do Estado, é querer desobedecer essa regra tão fundamental. Então, quem vem do privado já vem moldado, sabe que se gastar mais do que ganha, vai ter problema. E a situação do Rio Grande do Sul tem melhorado, porque o governador Eduardo sabe que é necessário ter essa responsabilidade. Mas eu venho de uma família de imigrantes italianos que veio para o Brasil para substituir mão de obra escrava na região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. No final do mês, o que eles ganhavam não era suficiente para pagar a conta de alimento no armazém da fazenda. E o meu bisavô viu que não havia futuro ali. E com a chegada dos primeiros automóveis no Brasil, 1905 aproximadamente, ele se interessou, aprendeu a dirigir e melhorou de vida, deixou a enxada e passou a ser motorista. Ficou doente, isso levou ele para Minas Gerais, que um dos tratamentos que haviam eram as águas medicinais de Araxá. Foi isso que levou ele para Minas Gerais. Lá ele viu que tinha oportunidades, se empregou como motorista e viu que muitas vezes os carros ficavam parados por falta de peça, de combustível. E aí começou o comércio de automóveis, de peças e de combustível. A empresa nasceu nessa ocasião. Foi uma empresa pequena, por 50 anos. Com meu pai a empresa cresceu, sempre no ramo de concessionárias de veículos. E o sonho do meu pai era que eu fosse trabalhar com ele também em concessionárias, que até os anos 90 era um excelente negócio. No Brasil tínhamos só 4 marcas: Ford, Fiat, GM e Volks. Quem queria comprar carro era um leque extremamente limitado, tinha de aguardar meses para ter o pedido atendido. E ele viveu esse momento que não existe mais. E eu acabei frustrando, desobedecendo meu pai. Eu fui atuar num negócio que ele não gostava, que ele não queria: varejo de móveis e eletrodomésticos. Tive muito contato aqui com as redes Gaúcha, Lebes, Colombo, Quero Quero, Erval e outras mais. Vim muito aqui para poder conhecer e fazer um benchmarking. E fiquei 30 anos nessa atividade. Nesses 30 anos, nós saímos de 4 para 470 lojas, uma por cidade. Cidades em municípios pequenos, não temos loja em shopping. E o que me levou para a política foi o inconformismo com aquilo que aconteceu no Brasil em 2015 e 2016. Quem viveu a recessão de 2015 e 2016 sabe que foi a maior recessão da história do Brasil. Agora, o pior não foi ter sido a maior recessão da história, não.
O pior foi que nos anos de 2015 e 2016, o Brasil foi o único país do mundo que afundou, por causa de corrupção, por causa de mensalão, por causa de petrolão, por causa de mala de dinheiro. O mundo crescendo e o Brasil regredindo, por questões políticas. Isso é que me fez amadurecer politicamente, porque antes eu queria políticos a quilômetros de distância de mim. Proibi de entrarem na empresa que eu administrava. Considerava a política uma atividade semi-criminosa. Mas eu vi como a política pode estragar a nossa vida. Isso foi uma virada de chave para mim. Logo depois eu resolvi me afastar da empresa, lembrando que nesse período, acho que eu comentei, tive de demitir 2.500 funcionários, um período muito sofrido, desgastante. Eu que sempre contratei a vida toda, tive de fazer o contrário. E se não fizesse, a empresa desaparecia. Mas fui para o conselho de administração da empresa e, por coincidência, um ano depois, o Partido Novo me convida. E eu, que sempre tinha tido aversão à política, vi que tinha um partido político que preenchia tudo que eu sonhava em termos de política correta. Combater a corrupção, combater os privilégios, um Estado mais eficiente, transparência nas contas públicas, ficha limpa para quem quer se candidatar e por aí vai. Eu falei, esse aqui é o partido que vale a pena. E entrei sem ter nenhuma pretensão de ganhar. Se isso aqui fosse um grande aquário, teríamos alguns tubarões e eu seria um lambari nesse aquário. Os meus concorrentes eram ex-governadores, pessoas do mundo político, que já tinham disputado diversas eleições e eu zero de experiência. Mas eu falei, por esse partido vale a pena. Se nós terminarmos em quarto lugar, em quinto, em terceiro, em segundo, já valeu a pena, que nós estaremos divulgando algo que Minas precisa, que o Brasil precisa. E 2018, eu fiquei o ano todo dedicado à minha campanha. Peguei meu carro, como eu já fazia na empresa, fiz por 30 anos e rodei mais de 200 cidades do estado durante a minha campanha, dirigindo, com uma assessora do lado, mais um fotógrafo. E trabalho dá resultado. Acabei sendo eleito. Mas o maior desafio não foi ganhar a eleição, foi administrar um estado tão ou mais quebrado do que o Rio Grande do Sul. A situação, quando eu assumi o estado, obras paradas, um cemitério de obras paralisadas, para todo lugar. À medida que o Estado foi piorando a situação financeira, foi parando tudo, e nem cerca colocaram, tudo vandalizado e depredado. Centenas de obras nessa situação. As prefeituras, governador Eduardo, quebrando. Acho que aqui não ficou paralisado o repasse de CMS e IPVA para as prefeituras. Em Minas, o PT teve essa ousadia de não pagar os prefeitos, não fazer os repasses daquilo que eles têm direito. Parte do IPVA e parte do ICMS. E também do Fundeb e da saúde. Nós tivemos em Minas prefeitos que adoeceram, que renunciaram e até que suicidaram. Na minha porta, na porta do governador Eduardo Leite, ninguém bate, mas na porta do prefeito da cidade pequena, todo mundo vai lá bater, pedindo medicamento, pedindo ambulância. E lá em Minas, postos de saúde de muitas cidades, o único existente, fechado. E uma placa na porta, não estamos operando, funcionando, porque o governo do estado não faz os repasses. Uma situação caótica.
Não sei quantos mineiros perderam a vida por falta de atendimento, de medicamento, etc. Não dá para saber, mas essa era a situação. Salários atrasados e sem caixa para pagar o salário do mês e muito menos o 13º de dezembro de 2018, que também não tinha sido quitado. Fornecedores, idem. E privilégios e mordomias que não acabavam mais. O ex-governador que me antecedeu, ele só andava na capital de helicóptero, do mais caro por hora de voo. Morava num palácio com 32 empregadas, garçons, governantas, etc. E, diante dessa situação, parece um contraste total o que um governo que se diz tão social fala e aquilo que faz. E o que nós fizemos foi o quê? Reduzir. O estado do Brasil que tem menos secretarias é Minas Gerais, 14 secretarias. Entre autarquias, estatais e administração direta, nós reduzimos mais de 50 mil cargos. No Brasil, pouquíssimas empresas têm essa quantidade. Minas Gerais é 10% do Brasil, tanto em termos de economia como de população. Seria algo como se o governo federal falasse: nós reduzimos aqui 500 mil de empregados, seria o equivalente. E isso fez com que o resultado, ao longo do tempo, fosse aparecendo. Meu secretariado, os 14, todos selecionados, fizemos algumas coisas inéditas. Nunca profissionais de carreira, da saúde, da educação, tinham tido oportunidade de ocupar cargos de secretário. E isso aconteceu no nosso governo. O secretário Igor, de Educação, foi professor e diretor de escola, funcionário de carreira. Secretário de Saúde, Dr. Fábio, é médico da rede hospitalar do Estado. E antes eram cargos loteados para quem nada entendia da área, para poder atender pedidos políticos. E o resultado foi aparecendo com o tempo. Nós saímos em 2018, que foi o último ano da gestão PT, de um déficit de 11 bilhões para um superávit, o ano passado, de 5 bilhões de reais. E isso fez com que o Estado tivesse condições de voltar a investir, coisa que havia sido totalmente paralisada. Muita gente fala que tanto aqui no Rio Grande do Sul como em Minas que a dívida aumentou. Depende de como se olha. A dívida em percentual da receita corrente líquida, o equivalente a EBITDA para o setor privado, ela caiu em Minas, de 189% para 162%. Ano a ano, caindo um pouco. Com a adesão ao Propag, que tanto Minas quanto o Rio Grande do Sul estão lutando, é provável que essa curva fique mais inclinada, esse declínio se acentue, já que a dificuldade aqui é por causa dos juros altos. A União, nos últimos 20 anos, 30, cobrou dos estados endividados um valor muito acima da inflação, muito acima do aumento de arrecadação dos estados,
fazendo com que essa dívida fosse tomando uma proporção que a tornou praticamente inadministrável. E com a queda dos juros que o Propag prevê, nós teremos condição de estar quitando essa dívida, que hoje, em valores, é de aproximadamente 165 bilhões de reais, representando 162% da receita do Estado. A despesa de pessoal, da mesma forma que o governador Leite mostrou aqui, também vem caindo e já conseguimos atingir o patamar de 49%. Herdamos um Estado com quase 30 bilhões de dívidas vencidas, de toda a natureza. Quero comentar ali as principais. A primeira, 7 bilhões, eram a dívida de ICMS, PVA e Fundeb com os municípios, que nós parcelamos e pagamos. A terceira também é com as prefeituras, já pagamos parte, ainda temos aí 2, 3 anos pela frente para poder pagá-la. A segunda é com o Tribunal de Justiça. Os depósitos judiciais foram sequestrados pelo Estado, aliás, pelo governo PT, e nós já devolvemos parte. E o restante, como está tudo verde, já quitamos tudo. Eu quero comentar só a última, aquela dívida de 542 milhões de reais, para vocês terem ideia do que o governo PT é capaz de fazer. Eles descontaram de 240 mil funcionários públicos o empréstimo consignado, e em vez de pagar as instituições financeiras, ficaram com esse recurso. 240 mil funcionários públicos tiveram os seus nomes inscritos indevidamente no SPC e Serasa por esse motivo. Qualquer um aqui iria para a cadeia, se 10 funcionários fossem envolvidos nisso. Lá nada aconteceu. Um dos pontos que tem ajudado Minas a sair do buraco são os investimentos privados que nós temos atraído. Como o Rio Grande do Sul, nós desburocratizamos, simplificamos, e hoje o ambiente de negócios no Estado é muito melhor do que era no passado. E esse recorde de investimentos tem feito com que a economia de Minas cresça numa velocidade maior do que a do Brasil, fazendo com que, inclusive, a arrecadação de impostos responda. Temos o maior programa de formação técnico-profissional do Brasil, 140 mil alunos fazendo cursos em escolas particulares. Não construímos nenhuma escola, não contratamos nenhum professor. Tudo usando a estrutura tudo feito usando uma estrutura do setor privado, que tem mais agilidade. Os cursos são temporários. Se determinada cidade precisa de técnico de enfermagem, aquele curso vai ficar ali 3, 4, 5 anos, e depois vai mudar para técnico de mecânica. Então, é algo dinâmico de acordo com a necessidade de cada cidade. Com isso, o desemprego caiu, é o menor desemprego desde que o histórico foi iniciado, e isso é muito bom, porque no governo anterior, nós tivemos uma grande destruição de empregos em Minas, e hoje a maioria do Estado já opera a pleno emprego. Aqui dá para ver, já criamos 930 mil empregos na nossa gestão. O governo do Tudo pelo Social tinha destruído 203 mil empregos formais. Isso aqui é dado do CAGED.
E esse aqui é o slide da hipocrisia. Pegar aqui o microfone, falando que eu faço o pé de meia, que eu pago Bolsa Família, é a coisa mais bonita de se escutar. Mas esse governo do Tudo pelo Social, no último ano em que ele esteve à frente do governo de Minas, ele investiu na merenda escolar cerca de 20 milhões de reais. Esses 20 milhões de reais dava para pegar muita água e jogar uns grãozinhos de arroz e falar que era uma sopa. Na nossa gestão, o ano passado, o mesmo gasto em merenda, em vez de 20, foi 466 milhões de reais. Agora sim, é merenda com carne todo dia, com fruta, com verdura. Muitas vezes, indo ao interior, eu faço questão de almoçar numa escola estadual para ver como que a merenda está. Eu falo que pregar o social é a coisa mais fácil. Agora, entregar é uma história bem diferente. Além disso, estamos iniciando as maiores obras das últimas décadas, ou talvez da história de Minas. A linha 2 do metrô, em Belo Horizonte, e também o rodoanel metropolitano, que vai beneficiar toda a região metropolitana. O meu governo, eu falo, uma comparação com o produtor rural, nós plantamos muito mais eucalipto e mogno do que soja e milho. Os meus sucessores é que irão fazer as grandes inaugurações de Minas Gerais. Nós simplesmente abrimos o caminho. O meu sucessor, em vez de receber um cemitério de obras abandonadas, ele vai receber um grande canteiro de obras em andamento e já com recurso definido para poder concluí-las. Uma situação que é exatamente o oposto. Independente de conjuntura econômica, de situação financeira do Estado, essas obras vão sair. Até porque já foram concedidas e o recurso está lá reservado e definido para execução. O governador Eduardo comentou, eu trouxe aqui só os números de crimes violentos que tiveram também uma redução muito expressiva no Estado durante a nossa gestão, sendo que hoje Minas é um dos estados mais seguros do Brasil. Outro ponto determinante para que o Estado melhorasse foi gestão profissional nas estatais. Está aí o lucro líquido do BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento, CEMIG, que é a Companhia de Energia, CODENGE, que tem diversos ativos, e Copasa, que é a Companhia de Saneamento. Lucro crescendo ano a ano, e com o lucro crescendo ano a ano, dividendos idem. E boa parte desses dividendos vão para o governo do Estado contribuindo. Não conseguimos privatizar essas grandes empresas, mas vendemos todas as subsidiárias, a grande maioria só para favorecer a classe política. E com isso, próprio resultado e dividendo. E com o Propag, esse ano, queremos privatizar. Era pauta desde o primeiro ano, mas, infelizmente, devido a essa lei que o governador Eduardo Leite comentou, que complica a privatização, a Assembleia não quis enfrentar esse desgaste. Mas estamos lutando, e se não privatizarmos, pelo menos elas serão transformadas em corporation, e já é um avanço extraordinário. O Estado continua tendo os dividendos, mas deixa de ter o controle e o mando, fazendo com que essas empresas
fiquem com uma governança muito superior. E sobre o Brasil, para completar aqui, eu concordo com o governador Leite na questão da segurança pública. Nós precisamos de mudar as leis. Eu, governador, e os demais governadores do Sul e do Sudeste, há 1 ano e 1 mês, estivemos em Brasília com o ministro da Justiça, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, levando essas propostas. Se não punirmos quem rouba 30 celulares, se ele continua sendo solto, nós estamos tendo aqui uma escola do crime, e não uma punição para quem comete delitos. Levamos um pedido também, a polícia precisa ter liberdade para trabalhar. A polícia erra. A polícia pode até errar em alguns momentos, mas o criminoso erra sempre. Se eu tenho de confiar... Se nós tivermos de confiar, nós vamos confiar mais no policial e eliminarmos aqueles que não fazem jus ao uniforme que vestem. Em Minas, temos demissões muito criteriosas, todo lugar tem gente que está em desacordo. Mas nós estamos falando de 1 em 1000, 1 em 200. Para isso que existe corregedoria. Agora, querer que o criminoso tenha liberdade para agir, aí é totalmente inadequado. Levamos também outras propostas, mas infelizmente essa PEC da segurança não nos atendeu. Mas o principal ponto que o Brasil precisa é acabar com a gastança. Nós temos hoje um governo que acredita que quanto mais gasta, maior é o crescimento econômico. É igual um iluminado da esquerda, que já disse que quanto mais você gastar no cartão de crédito, mais pontos você vai ter e a sua vida melhorar, É um raciocínio que tem uma analogia. E nós sabemos que gastos elevados significam mais inflação, significam aumento na taxa de juros, e aumento na taxa de juros é pouco falado, mas significa concentração de renda. Quem que ganha com aumento na taxa de juros? Aquele que tem recursos aplicados. A maioria da população que tem dívida só perde. Então esse governo que fala que quer distribuir renda, na verdade ele está concentrando, qualquer economista comprovaria isso. Essa gastança é o grande mal do Brasil. Eu concordo com todos os pontos que o governador Eduardo Leite colocou, e dentro da reforma administrativa, nós precisamos de uma reforma profunda no judiciário, que parece que nos últimos anos tomou um protagonismo que extrapolou todas as fronteiras, invadiu o legislativo, invadiu o executivo, precisa realmente ter um limite de atuação. Lembrando que a grande maioria dos magistrados são pessoas corretas, mas aquela minoria que não precisa também ser punida exemplarmente, como acontece em outras carreiras. E para concluir aqui, eu quero dizer que o próximo governo do Brasil precisa ser um governo que olhe para frente, para o futuro e não para o revanchismo, para os seus adversários políticos. Muito obrigado.